Vamos agora ao nosso segundo vídeo sobre a teologia de um verso só. E o tema de hoje, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Coríntios 8,6 é um verso usado para negar a divindade de Cristo. Vou ler o verso e vamos ver se realmente é isso que o texto está dizendo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Muitas vezes as pessoas interpretam a Bíblia de forma bastante responsável, especialmente quando descontextualizam um versículo. Se você quiser entender 1 Coríntios 8,6, você não pode fazer uso da teologia de um verso só. Você precisa analisar o contexto do verso para perceber em que sentido o apóstolo Paulo chama o Pai de Deus e Jesus de único Senhor. Vou ler a partir do verso 5 e você vai perceber algo muito importante. Que Paulo não está contrastando Deus o Pai com Jesus Cristo. Vamos ver o que diz o verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aqui deuses com letra minúscula. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Claramente, Paulo não está contrastando Deus o Pai com Jesus Cristo. Ele está contrastando as divindades pagãs com Jesus Cristo e Deus o Pai. Paulo está mostrando que existem no mundo muitos deuses com letra minúscula e muitos senhores. Porém, para nós existe um Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo está contrastando não o Pai e o Filho, mas contrastando o Pai e o Filho com as divindades pagãs. Segundo ponto importante. Se ao Paulo chamar só o Pai de Deus nesse contexto, isso exclui a divindade de Cristo, então só Jesus é Senhor e o Pai não tem senhorio nenhum. Porque o texto está dizendo que há um só Senhor, Jesus Cristo. E que o texto não está diminuindo a Cristo é muito claro no contexto, diz assim, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Cristo é apresentado aqui como o agente ativo da criação. Então é impossível Jesus ser menor que o Pai. Veja, por exemplo, esse texto de Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. De quem está falando esse texto? De Deus. Aqui diz que por meio de Deus e para Deus são todas as coisas, né? Veja que é o mesmo pensamento de Paulo em 1 Coríntios 8,6 em referência a Cristo. Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Meu amigo, claramente Paulo está dizendo que Cristo é Deus. Ele usa fraseologia muito parecida em 1 Coríntios 8,6 com Romanos 11:36 em referência a Deus o Pai. E um outro detalhe importante para você perceber aqui no texto, o texto coloca em 1 Coríntios 8,6 tanto o Pai quanto o Filho como sendo as causas da nossa existência. Diz assim, para nós há um só Deus o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ou seja, Deus o Pai e Jesus estão no mesmo patamar. Criadores, mantenedores. Então não há como você diminuir a divindade de Cristo em hipótese alguma. E um outro detalhe interessante, a palavra Senhor, no grego Kyrios, esta palavra, na Septuaginta, ela é usada como paralela ao tetragrama sagrado que faz referência a Yahvé no Antigo Testamento.
Então, Jesus é claramente aqui apresentado como Deus, porque o termo Kyrios, no grego, ele é usado para Deus. E Jesus é chamado claramente de Deus nas Escrituras. Então, muito cuidado com a chamada teologia de um verso só. Se você contrastar nesse texto o pai com o filho, você estará agindo de forma irresponsável. Você estará dizendo que só Jesus é o Senhor e que o Pai não tem senhorio nenhum. Agora, quando entendemos contextualmente e vemos que Paulo contrasta os falsos deuses e falsos senhores com Deus o Pai e Jesus, percebemos claramente que esse é mais um texto trinitariano que defende a unidade essencial entre as pessoas da divindade. E para finalizar, Paulo diz que não existe deuses com letras minúsculas. Como que você vai dizer que Cristo é um Deus com letra minúscula? É impossível. Você estaria indo contra a própria teologia de Paulo e ensinando uma espécie de bindade pagã no lugar da trindade bíblica. Um abraço e até o nosso próximo estudo.